Oi, gente, boa noite. Pessoal do Enem, todo mundo preparado para a aula de linguagem de agora? Eu vou esperar um pouquinho para que vocês possam entrar. Olá, boa noite. Ei, Gabi, ei, Paulinha. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Tudo bem por aí, né? Na última aula ficou alguma dúvida que vocês queiram me perguntar? Fizeram um simulado? Tem questão que vocês têm dúvida? Podem enviar para mim, tá bom? Teve uma aluna que me enviou uma questão sobre metalinguagem, né? Um poema do Paulo Leminski, falando sobre o professor de gramática. Vocês estão, eu acho, é um simulado que vocês fizeram em conjunto? Eu acredito que sim, né? Foi o simulado do Eleva. Bom, se não, vocês me corrijam, mas eu vou comentar porque surgiu uma dúvida. Boa noite, saudade de vocês. Surgiu uma dúvida sobre a metalinguagem. A gente fica achando que as figuras de linguagem, elas são muito referenciais à literatura. E exatamente, né? A gente não pode usar figuras de linguagem na redação do Enem, por exemplo, que é uma tipologia que exige um certo padrão. Então, recursos linguísticos voltados para a criatividade, onde você empenha um outro papel no sentido literal da palavra, realmente fica a cargo da literatura, da publicidade, de gêneros que você pode brincar mesmo com a construção da palavra e os outros sentidos que você pode criar para ela. Mas a questão foi a seguinte, a resposta era a letra B, né? Falava que além de ser colocada a ambiguidade, também trabalhava-se através da metalinguagem. E por que é uma metalinguagem? A metalinguagem ela acontece porque o narrador, né, o eu lírico, no caso um poema, o eu lírico, ele falava sobre um professor de língua portuguesa, né, que exerce a função de mediador entre os falantes e as normas padrão, e a norma padrão da língua, relacionando, né, a estrutura humana dele, a vida, a personificação dele, com as classes morfológicas, né? Então, é uma metalinguagem. Você usa o próprio instrumento do professor para caracterizá-lo, para caracterizar... Gente, credo, só porque eu estou ao vivo, corta a produção, quero edição nessas aulas. Só para caracterizar, né, a vida do professor e como ele conduz, né, a psique dele. Enfim, a construção da persona do professor. Então é isso. Uma dica muito legal para vocês nas questões do Enem, além, claro, de vocês dominarem bem o conteúdo, é o seguinte. Vocês já repararam que o enunciado do Enem, ele não tem 2 pontos, né? Ele não tem nenhuma pontuação após a última palavra do enunciado. Sabe por quê? Porque você deve pegar aquelas opções, as 5 opções da letra A até a letra E, e vocês devem fazer uma complementação, como se vocês estivessem completando realmente a frase. Olha que interessante. Então, analisem as questões, tá? Quando você lê a questão do Enem, você não vai primeiro no texto. A primeira coisa que você vai é na referência bibliográfica. Aí, você vai no texto. Aí você vai na pergunta. E aí você vai nas opções. Já de cara, você vai tirar umas 2 que são completamente incabíveis. Vão ficar 3 questões. 2 vão te deixar meio inseguro e uma realmente vai ser a correta. Então, é uma palavra, sabe? É uma colocação bem pequenininha, bem ínfima, que vai fazer toda essa diferença. E aí é preciso que você tenha não só o seu olhar atento, como a sua interpretação bem afiada. Porque quando a gente fala da interpretação de texto, a gente não fala só sobre a desmembração
vamos lá, os personagens, o que quis dizer quando empregou aquilo. Não, a gente tem que interpretar realmente o que está exposto. Quando pergunta para você, numa interpretação simples, o que você acha sobre a conduta das personagens? Então, é algo que é pessoal. Agora, tem perguntas de interpretação que são objetivas. Então, você precisa ver o que está sendo apresentado no seu texto. Eu achei muito interessante que essa questão trazia, por exemplo, quer ver? Eu vou até pegar aqui para ler para vocês. Rapidinho já estou assim o meu estúdio já está todo montado, que quinta-feira é um dia de muitas plataformas digitais, muitas videoconferências. E, gente, desculpa, é a troca do dia pela noite, eu fico meio confusa. Eu já falei tanto hoje, vocês sabem, né? Quinta-feira a gente sempre se encontra, o pessoal da tarde, da noite, eu já estou meio fundida. E as minhas quintas-feiras continuam sendo assim. Então, eu vou aqui, ó, já tô com o WhatsApp ligadinho. Tô ficando boa nisso. E aí, eu vou aqui na questão. Vocês não imaginam tanto de mensagem que essa criatura recebe por dia? Mas eu vou achar rapidinho aqui. Aqui, achei. Confirmam, vê se vocês fizeram essa questão aqui. Vem. Opa! O assassino era o escriba. Eu acho que é do Eleva. Não, não é não. Não, não é não. É um treino, tá? Então é o seguinte. O assassino era o escriba. Meu professor de análise sintática era o tipo de sujeito inexistente. Sacou? Um pleonasmo, o principal predicado da sua vida. Regular como um paradigma da primeira conjugação. Qual que é a primeira conjugação? É só a gente lembrar das colocações de quem? De quem? Ou melhor, do que? Da vírgula. Mais é. Estão lembrando de estudar? Já preencheram a parede com post-it aí, para vocês não esquecerem? Me conta aí como é que tá a redação. Quem tá errando vírgula aí, ó? Ó o couro. Vou pegar minha havaiana. Aí vem. Entre uma oração subordinada e uma adjunta adverbial, vamos lá, professora, pegue os óculos. Por que a gente fala os óculos e não o óculos? Falar, você até pode falar, não é não? Mas por que o ideal é os óculos? Porque eu tenho dois óculos. Eu tenho o óculo direito e o óculo esquerdo. Fica a dica. Então, vamos lá. Igual as costas, né? Ai, machuquei as costas. Por quê? Eu tenho a costa direita e a costa esquerda. Sensacional, né? Não tem como a gente negar que a nossa língua é linda. Língua é poder. E eu amo a minha língua é linda, língua é poder e nós iremos dominá-la. Então, vamos lá. Entre uma oração subordinada e uma adjunta adverbial. Ele não tinha dúvidas. Sempre achava um jeito assindético de nos torturar com um aposto. Casou com uma regência. Foi infeliz. Era possessivo como um pronome. E ela era bitransitiva. Tentou ir para os Estados Unidos. Não deu. Acharam um artigo indefinido em sua bagagem. A interjeição do bigode declinava partículas expletivas, conectivos e agentes da passiva o tempo todo. Um dia, matei-o com um objeto direto na cabeça. É muito bom, Paulo Leminski. E aí as questões, esse simulado não foi da Eleva não, parece que é um trainee, né, da internet. Aí vem, o poema escrito por Paulo Leminski estabelece um interessante diálogo entre a literatura, por quê? Porque é através de um poema, e a gramática normativa, porque fala-se o tempo todo das classes morfológicas da gramática. Que permite ao estudioso da língua observar que, letra A,
Aí vem, o poema retrata a raiva e o desconhecimento que Leminski tem das normas da língua portuguesa. Claro que não. Em momento algum está falando do autor dentro do poema, né? Ele pode até subjetivamente estar se referenciando à dificuldade que a normatividade da língua impõe. Mas não é isso. Isso não está no texto. Ah, eu acho que é. Não, você não tem que achar nada. Você tem que ter certeza daquilo que realmente está sendo exposto para você. Aí vem letra B. O poeta explora as nomenclaturas da língua portuguesa de modo ambíguo, sim. Por quê? Aí eu já vou ter que confirmar. Por que sim de modo ambíguo? Porque ele não está dando um sentido só para o objeto direto, para a regência, ele está colocando ali um sentido duplo, tá? Tanto ele cita aquilo, fazendo uma referência às nomenclaturas gramaticais e também colocando isso a caracterização dos personagens do poema dele. E fazendo também o uso da metalinguagem. Claro, um professor, o poema, né, é sobre o professor de língua portuguesa, com quem ele casou e como ele foi assassinado pelo eu lírico. E tudo que é relacionado a ele está sendo colocado com as classes gramaticais, com os empregos sintáticos. Então, é uma metalinguagem? É. E por que eu quis comentar isso com vocês? Porque hoje a gente vai entrar em figuras de linguagem. Sobre a aula passada, sobre as funções da linguagem, ficou claro para vocês? Se vocês não tiverem nenhuma dúvida, beleza. Se tiverem, mandem para o meu e-mail, tá certo? Letra C. Então, eu marcaria a letra B. Vamos marcar lá? Porque vai que surge uma alternativa que combata essa. Então, vamos lá. Letra C. O efeito irônico causado pelo poema e resultante da escolha aleatória de partes da língua portuguesa. O efeito irônico causado pelo poema é resultante da escolha aleatória das partes da língua portuguesa. Afinal, Leminski fora obrigado pela editora a produzir esse tema. Gente, fora de cogitação. Onde está isso no texto? Não existe, já corta a questão. Claro que o Enem, eu acho que vai trazer questões mais elaboradas, né? Do que essas questões, não. Ele vai trazer opções mais elaboradas para vocês. Mas sempre tem uma que é marmota mesmo, tá? Essa você já elimina de vez. Sempre no Enem vocês vão ficar entre duas questões que por uma palavra, talvez uma vírgula, faça toda a diferença na sua escolha. Aí vem a letra D. O efeito depressivo criado pelo poeta ocorre porque o leitor identifica um eu. Perdão. Celular, né? A gente ligando. Essas horas. Então vamos lá. O efeito depressivo criado pelo poeta ocorre porque o leitor identifica um eu lírico que tem um acesso de fúria e assim destrói tudo relacionado à língua portuguesa, inclusive seu professor de sintaxe. Viajou. Aí é o tradicional batatinha com maionese. De jeito nenhum. E letra E. O objetivo do autor nesse texto é mostrar que o ensino de língua portuguesa sempre é muito torturante. Pois conduz o aluno ao sofrimento a ponto de não garantir a ele sequer uma relação amorosa estável. Não, esse aí então, gente, isso aí viajou total. Então a gente vai descartar. Claro que fica óbvio que é a letra B, justamente por essas duas questões que são colocadas explicitamente no texto. Vocês fizeram? Mais gente fez? Me conta sobre esse simulado. Que você colocou, Feia? Ah, foi o simulado de segunda. Eu imaginei, mas como eu não vi nada assim referente ao Eleva, aí eu achei que não fosse. Também errou, Rafa? Oh, poxa vida! Mas a gente vai acabar com esses erros agora, tá? Então, gente, olha o coro. Que vocês colocaram, gente? Vamos treinar, vamos afiar essa leitura aí? Então, vamos lá. Ó, até sentir calor.
Deixa eu ver se eu posso tirar, se minha blusa de pijama tá rasgada, manchada de água sanitária. Que a gente, assim, a gente divide o home office, né, com as funções domésticas, né? Ao mesmo tempo que a gente tá batendo roupa na máquina, tá corrigindo redação, tá preparando aula de linguagens. Hoje eu arrumei um secretário para começar a digitar umas atividades para vocês. E aí a gente vai comentando nas aulas. Bom, vamos lá. Denotação e conotação. Se vocês tiverem outra questão do simulado, pode me mandar, por favor. Vou ficar muito feliz em receber, tá? Cacá Rigotti, eu vou responder ao seu e-mail. Pode ficar tranquila. É porque realmente, gente, com essas aulas online a gente fica mais sobrecarregada também na preparação, né? Eu tenho 2 plataformas digitais para aprender a mexer, a lidar, e a gente gasta um tempinho extra em relação a isso. Mas pode mandar, tá? Que eu respondo com o maior prazer. Pode ser linguagens ou redação, manda ver, tá bom? Bom, a gente tem, quando a gente trabalha as figuras de linguagens, a gente tem que pensar que a gente tem aí o sentido conotativo e o sentido denotativo. O sentido conotativo é só você lembrar C, tá? De criatividade. Eu sempre falo que a gente tem que ter 3 Cs na vida. 2 não dá, né? Porque C, aí, gente, pega mal. Vamos usar um desô, manter higiene básica, né? De repente até passar álcool em gel. Álcool em gel. Então, eu preciso ter 3 Cs, que é criatividade, coragem e um pouquinho de cara de pau, tá? Quando eu pego o primeiro C aí, da criatividade, é de criar outros sentidos para as palavras. Então, o sentido conotativo, atenção, para não confundir com conativo. O que é conativo mesmo? É uma ação por impulsão. Onde acontece essa ação por impulsão? Em qual função de linguagem? Vocês estão lembrando aí? Eu gosto muito de dar aulas sempre revendo o conteúdo anterior, porque português é uma conchinha de retalhos. Você já viu fuxico? Né? Manta de fuxico, ou saia de fuxico? É uma pecinha emendada na outra, não tem como você desmembrar. Então, a gente sempre vai lembrar de conotativo, é a função apelativa. Deixa eu ver se alguém respondeu aqui. Ai, Cacazinha chegou aí, minha xará. É muito legal o nosso meio. Achei um pouco diferente do Enem. Parece que sim, é um pouquinho, ele é menos trabalhado. Esse simulado foi menos trabalhado que o Enem. Né? Eu tô doida para vocês fazerem um simulado que nós preparamos para vocês. Eu vou querer um feedback legal. Acho que vocês vão conseguir identificar. Vocês vão ser avisados também, né? Quando o simulado for dos professores. E vocês, por favor, tá? Mantenham esse contato aí comigo e me falem o que vocês acharam, tirem as suas dúvidas em relação a ele. Vocês vão bater o olho e vão falar assim, questão da Cacá. Sabe essas elucubrações que eu vou dando na sala? Isso aqui é uma boa questão. Então, aproveita esse momento e jogo tudo aí pra vocês. Bom, então, moçada, então a gente vai lembrar sempre do conotativo, que é a criação de sentidos novos para as palavras. E o sentido denotativo é só lembrar do D de dicionário, que é o sentido realmente literal. Sentido literal para vários contextos, tá? Por isso que é sempre bom consultá-lo. Quando a gente fala, então, em linguagem figurada, é quando você dá um sentido que vocês gostam, né? Eu falo vocês e já vou fazer um adendo aqui. Eu vejo muito a expressão jovens fazendo o coelhinho na floresta. Casa pequena na floresta, um velhinho na janela, um coelhinho pulando perto e bateu na porta, tá? Esse gesto aqui tá virando um vício de linguagem. Eu lembro de uma aluna falando assim comigo, professora, eu posso tomar água? Eu olhei pra ela e falei, você não vai tomar água? Não, professora, é água mesmo. Então, por que você usou aspas? Não, porque eu vou tomar água. Eu falei, não, mas não tem aspas, né? Se é água, água, ou é água que passarinho não bebe? Então, quando a gente usa as aspas, né? É quando você quer metaforicamente criar um sentido figurado para a palavra que você usa. Nós temos, na verdade, 3 funções para aspas. Hora do post-it. Pega o seu post-it aí, que eu vou dar a dica do dia para vocês. Ai, que saudade. Vamos lá, dica do dia. O uso das aspas na redação do Enem.
Tô dando aquele time, tá? Pra vocês trocarem a cor da caneta. Se eu tiver muito acelerada, vocês me falam que eu puxo um pouquinho o freio. Que eu engato assim, ó, já tá anoitecendo, já engato aquela marcha. Tomei bastante chá durante o dia, cafezinho na hora do almoço, pra gente manter o ânimo até as 22h30. Pegaram o post-it, trocaram a caneta? Então vamos lá. O uso das aspas na redação do Enem servirá para você fazer citação, para colocar títulos. Então, quando você cita uma obra, quando você vai falar em outras áreas de conhecimento e você vai contextualizar a sua causa ou o seu argumento comprovativo com alguma obra literária, né, com alguma nomeação, né, de uma instituição e tal, você vai colocar aspas, tá bom? O nome de algum meio de comunicação. Então, tudo que tem título, que é nomeado, tem aspas, tá? Então, vamos lá. Para citação, para títulos, e palavras estrangeiras. Atenção! Palavras estrangeiras que ainda não foram colocadas no vocabulário da língua portuguesa. Eu mandei para vocês, confirmem para mim se vocês receberam, uma folha do Senado brasileiro, uma folha do governo federal, em que fala se a palavra não precisa mais ser escrita em itálico ou com uso de aspas, tá? Por exemplo, fast food, em 2014, que o tema do Enem foi publicidade infantil. Tinha aspas. Agora, em 2020, não tem mais. Aliás, não tem desde 2018, se eu não me engano, tá? Então, a partir do momento que a palavra começa a atingir um grau de uso muito frequente, ela perde, igual self-service, não tem mais. Bullying. Bullying também não tem mais. Tinha. Até 2017, 2016, eu me lembro que eu trabalhei com a palavra bullying com aspas. Não tem mais. Até porque bullying já tem uma palavra em língua portuguesa que é intimidação sistemática, tá? Mas ela é um sinônimo. Então, você pode falar bullying também. Então, as aspas caíram. Então, sempre consultem. Eu dou uma dica. Mantém esse material sempre próximo de vocês, imprime, cola no caderno, faz um portfólio de redação e sempre consultem. Então, vamos lá para as figuras de palavras. Nós temos 3 tipos de palavras, de figuras de linguagem. Nós temos figuras de palavras, figuras de pensamento e figuras de construção. Então, é bom que você faça essa separação, não é para você decorar, gente, porque se fosse para decorar, a gente nem precisava mais estudar isso, né? É uma maneira de você associar da melhor forma possível. Uma pena a gente não estar em sala de aula presencial, porque essa aula acaba virando um grande teatro, né? E muitas vezes, assim, nossa, eu tento tirar de uma forma mais devaneada possível para que vocês possam remeter, eu chego a cair no ridículo, mas para que vocês possam que vocês possam remeter com facilidade uma coisa e outra. Isso tem funcionado. Então vamos lá, nós vamos começar com figuras de palavras. Por que palavras agora? Porque agora eu vou pegar a palavra sozinha e vou transformá-la num sentido específico, tá bom? Então vamos lá, nós vamos começar com a metáfora. A gente pega a metáfora e a comparação. Qual que é a diferença entre uma e outra? É muito simples. A comparação, você vai ter um conectivo para você ligar seres que são de campos diferentes, mas que remetem à mesma ideia. Então, quando você tem a comparação, você usa como, né? Esse rapaz, né? Se eu estou usando esse rapaz, ele está próximo de mim? Não. Se eu sou falante e você é o meu ouvinte, né? Se eu sou o locutor e você é o receptor, então está perto de você, tá?
esse rapaz, vou pegar um rapaz. Vou pegar um rapaz para vocês conhecerem, vocês querem? Peraí, vamos contextualizar melhor essa aula. Só um minutinho. Ele chegou. Ui! Nossa, gente, quase que eu fui de encontro com a tela. De encontro com ou de encontro a? Outra dica. De encontro de. De encontro de é você ir contra, né? Meu pensamento vai de encontro ao seu, né? Contra, um choque. E de encontro a é algo que é assimilado da mesma forma, é favorável. Acharam que eu fosse trazer meu filho, né? Ele é um rapaz forte, realmente, muito bonito, garboso. Garboso é um vocabulário arcaico. Vocês sabem o que é garboso? Mas não foi meu filho, não, que eu fui buscar. Eu fui buscar este moço aqui. Quem que é este moço aqui? Vocês conhecem este moço aqui? Olha que coisa mais linda, né? Meu companheiro, tadinho, tá com o pezinho sujinho já de poeira. Esse aqui é o Guimarães Rosa. Este aqui é o Guimarães Rosa, porque agora ele está perto de mim, porque ele não sai de perto de mim. Se ele estivesse com vocês, eu poderia falar, esse é o Guimarães Rosa. Esse eu conheço. Bonitinha. No simulado teve uma questão também de metáfora e comparação. Ótimo, traz a questão para mim, vamos comentar, tá bom? Então, este é o Guimarães Rosa. Este moço é forte como um leão. Se eu usei forte como um leão, eu tenho uma comparação, porque eu tenho um como, que é um conector entre as colocações comparativas. Agora, tchau, Guigui, fica aqui para iluminar a nossa aula. Agora, se eu falo Guimarães Rosa é um leão, aí eu estou usando uma metáfora. Reparem que quando eu faço a comparação, eu faço a identificação. Eu falei a palavra forte. Quando eu faço a metáfora, eu preciso de um contexto. Se eu falo Guimarães Rosa é um leão, Maria Antônia pode interpretar que ele é bravo, né? Que ele é uma fera. Já o João pode interpretar que ele é o rei da situação. E pode ter gente que vai interpretar que ele é um folgado, porque eu não sei se vocês sabem, mas na matilha dos leões ali, a leoa é que caça, o leão fica só esperando, por isso que ele é o rei, o soberano, né? Então, se há subjetividade na metáfora, é preciso haver contexto. Se eu falar assim, poxa, Samuel nada como um peixe. Olha, então quer dizer que o Samuel me remete a um peixe porque ele é bom de fôlego, ele tem agilidade na água. Agora, se eu falo assim, gente, Samuel é um peixe, né? Se eu não estiver dentro do contexto com os meus interlocutores, eu posso subjetivamente dar várias interpretações. O que seria um peixe? Dorme de olho aberto. Que mais? Morre pela boca. Que mais? É ágil também, né? Dentro da água. Então, há várias interpretações. Então, muito cuidado com a metáfora e com a comparação, né? Como é que caiu essa questão no simulado para vocês? Bom, depois da metáfora e da comparação, a gente vai falar da catacrese. Se vocês tiverem alguma dúvida, mandem aqui para mim, tá? Ô Fê, fala pra mim como é que caiu a questão. Se quiser mandar agora pra mim, pode até mandar pelo WhatsApp, se for mais prático nesse momento, tá bom? Porque aí meu WhatsApp já tá aberto aqui, a gente consegue conferir rapidinho, eu posso esclarecer pra vocês. O que é catacrese? Vocês vão lembrar sempre da catacrese na seguinte colocação. A gente cata alguma coisa e joga para algo
que ganhe esse mesmo sentido. Então, catacrese, eu vou catar o sentido de uma coisa que é literal e vou colocar na criatividade de algo que seja semelhante. Então, por exemplo, eu gosto muito nas minhas aulas, quem já foi meu aluno ou aluna sabe que eu sempre gosto de contar a história do azulejo. O azulejo, que é aquele ladrilho que a gente tem em cozinha, banheiros, né? Hoje nós temos azulejos grandes, mas antes, vamos voltar. Eram aqueles quadradinhos. Quando a gente vai em casas mais antigas, a gente consegue perceber, né? Visível aquela forma quadradinha. O azulejo, hoje que ele é denominado para qualquer peça ladrílica, né? Para construção, ele era chamado de azulejo somente os azuis, somente os ladrilhos azuis, porque era muito comum você ter o branco, né? Então, o branco era baratinho. Quando colocaram a cor no ladrilho, ele virou o azulejo. Hoje em dia, tudo é azulejo, né? Ladrilho é azulejo, azulejo é ladrilho. E hoje, o que faz a diferença numa construção é o ladrilho hidráulico. Vocês conhecem um ladrilho hidráulico? Eu tenho aqui também. Vou mostrar para vocês o que é um ladrilho hidráulico. Gente, como é bom dar aula em casa, né? A gente precisa do material, é só ir ali, puxar que a gente já tem tudo acessível. Isso aqui, ó, tá vendo? Ele é rústico, é um ladrilho hidráulico. Eu ganhei um, né, com a letra do meu nome, porque eu tenho uma amiga que tem uma fábrica aqui em Barbacena, e aí eu queria que ela me desse meu nome todo, né, gente? Mas isso aqui, gente, é caro pra caramba. Aqui em Barbacena tem uma fábrica famosíssima. Todo artista que vem em Barbacena fazer show, vai lá nessa fábrica comprar. Chama Ladrilhos Barbacena. Ó o merchan! Ladrilhos Barbacena. A Ivete já foi comprar ladrilhos lá, né? É muito famosa a fábrica. Então, ele é rústico, tá vendo? E você pode desenhar, você pode personificar o seu ladrilho, é muito legal. Então, acabou que com o tempo, o azulejo foi ficando muito popular. O próprio azulejo azul, né? Depois veio, primeiro era o branco, depois veio o azul, depois veio o marrom, veio o verde, veio o rosa. Se vocês pegarem casas assim, aqui em Barbacena, que são bem tradicionais, e se você entrar nessa casa e ela tiver um azulejo que não seja branco, você pode saber que eram pessoas de uma classe social econômica bem robusta, bem avantajada, porque casas e pessoas com uma condição socioeconômica mais simples só poderiam ter azulejos brancos. Então pegaram o nome de algo específico e jogaram para todos os azulejos, e isso acontece com diversos nomes na língua portuguesa. Por exemplo, pé de mesa. Mesa tem pé, gente? Para começar, isso no meu entendimento, o que sustenta a mesa não é nem um pé, seria uma perna, né? A perna da mesa, mas ninguém fala assim. Porque, na verdade, o que te dá sustentação é seu pé. E você fala pé da cadeira, pé da mesa. Na verdade, é referenciado ao pé do ser humano, que sustenta o seu corpo. Assim como o pé da mesa, da cadeira, do sofá, sustentam também os móveis. Quando você fala dente de alho, né? Se você pegar um alho, esse aqui eu não vou ter para mostrar. Infelizmente, meu alho acabou. O dente de alho, ele parece um canino, né? Tá lembrada? Sou professora de linguagens com um canino bem protuberante. Ele lembra um dente mesmo, um caninão de vampiro, né? E, ironicamente, o alho mata o vampiro. Então, dente de alho. Quando você fala a maçã do rosto, né? Ó, a maçã. Imagina aquela maçã da Branca de Neve, né? Que faz esse desenho aqui, ó. Olha que interessante. Então, essa aqui é a maçã do rosto. Tudo isso é catacrese. Tem inúmeros exemplos para vocês. Então, é só lembrar que a língua pega, tá? A língua pega um nome de algo e joga para popularizar algo que seja semelhante. Pegaram? Se não, mandem as dúvidas, beleza?
Eu poderia ficar falando aqui a noite toda de vários exemplos, mas acho que deu pra gente entender. Bom, depois a gente vai para metonímia, e a metonímia é um caso mais extenso. A metonímia, ela tem várias especificações, tá? Aqui na apostila de vocês têm aqui um quadrinho rosa falando do aprofundando, né? Eu vou falar aleatoriamente e vocês vão assimilar as ideias. Depois é só vocês lerem, mas vocês não precisam saber que é o efeito pela causa, a causa pelo efeito, enfim. É só vocês entenderem do que se trata a metonímia. A metonímia é como se fosse um encurtamento, um atalho para a comunicação, tá? Então, por exemplo, não tenho teto... Não, como é que é? Não tenho... Ih, gente, agora eu esqueci. Como é que é aquele axé? Não tenho carro... Não tenho carro... Como é que é? Ah, enfim, deixa ele pra lá. Não tenho teto, não tenho carro, né? Mas se ficar comigo é porque gosta. Não é isso? Não tenho teto? Tô viajando? Bom, quando eu falo assim, esquece o axé, eu vou ficar mesmo mais intelectual. Agora eu preciso lembrar o nome da autora. Peraí que eu vou lembrar. Eita, Lelê, tá lá no quarto também, mas eu não quero levantar de novo não, tá? Deixar vocês esperando. Não é a Simone. Oh, meu Deus, tem um livro de uma autora inglesa chamado Um Teto Todo Seu. Eu vou lembrar. Miss Dalloway. Vamos lá. Virginia Woolf. A Virginia Woolf foi uma escritora inglesa, é uma grande referência da literatura inglesa, mundial e feminina. A Virginia Woolf, claro, né, dentro de uma crítica ferronha a toda a sociedade. Ela acabou se suicidando. Não vou contar por quê. Vão lá descobrir, hein? Vou atiçar essa curiosidade. Virginia Woolf, exatamente. Ela escreveu um livro chamado Um Teto Todo Seu, que ela fala da independência feminina. Quando ela fala um teto todo seu, ela está fazendo uma menção o quê? A uma casa, a um espaço, a um domínio que seja seu, da mulher. Porque eu não sei se vocês sabem, a propriedade, né, ela era revogada apenas ao homem. Só o homem poderia receber a propriedade como herança. Aí a gente vê a situação do padre, das freiras, né, das irmãs de caridade. As irmãs sempre moram em congregações, né? O padre, ele não pode casar justamente por causa da herança, mas ele tem casa paroquial, né? Tem um lugar só dele. Então, quando ela fala um teto todo seu, ela está dizendo um espaço, uma casa, uma propriedade. Estou lendo esse livro. Jura, Paula? Um teto todo seu? Poxa, parabéns, que bom! E é uma literatura, sim, incrementada, né? Primeiro porque é inglesa, segunda que é do século passado. Que bacana, muito bom, parabéns. É isso aí, alçando voos. Então, teto é uma metonímia, porque na verdade ela está falando de um espaço que você ocupa e seja seu. As mulheres, elas não eram proprietárias, só os homens eram proprietários, né? É uma coisa que com o tempo foi mudando, graças a Deus, né? Quando você fala assim, me dá um copo de água, me dá um copo d'água, né? Lembrando que esse sinalzinho que faz a contração do D, da preposição de, com o substantivo, como que ele se chama? Apóstrofo. Apóstrofo, tá? Vocês vão lembrar de uma boca cheia de farofa, quando você quer sacanear, trollar alguém, você fala troço, apóstrofo, e só pra farofa, tá bom? Apóstrofe é outra história que daqui a pouquinho a gente vai ver aqui. Então, você pede um copo d'água. Você, na verdade, não vai receber um copo feito de água, assim como você pede um copo de Coca-Cola. Aceita um copo de Coca-Cola, né? Aceita uma taça de vinho. Você tem uma taça de vidro ou plástico, qualquer material que contém água, mas você não vai pedir, por favor, você me vê um
um copo que contém água. Então, a metonímia, ela encurta essa comunicação, ela encurta essa linguagem, tá? A mesma coisa que eu falar assim, nossa, gente, eu só leio Guimarães Rosa, eu li o Guimarães Rosa todo. Não quer dizer que eu fiquei da cabeça aos pés com Guimarães Rosa, tentando ler a pessoa dele, não é isso. Eu li toda a obra, então em vez de falar assim, li toda a obra de Guimarães Rosa, li Guimarães Rosa inteiro. Fiquei escutando o Renato a tarde toda. Oi? Renato Russo. Você falou com Renato Russo? Meu Deus, como assim você recebe espíritos? Não, eu ouvi a discografia do Renato Russo a tarde toda, né? Tá aí final de semana, viu, gente? Tá melhor que live, pelo amor de Deus, vamos combinar? O que vocês acharam dessa proibição de bebidas alcoólicas nas lives, tá? Não me respondam com a cabeça inconsequente da juventude, me respondam com a sensatez sobre a influência que a propagação do álcool faz na vida de jovens, adolescentes e famílias, tá bom? Vamos pensar com a cabeça do Enem? Beleza. Bom, o que mais que pode ser uma metonímia? Vamos ver. Deixa eu pegar. Quando você também, por exemplo, você pega o todo pela parte, né? Tem um exemplo da apostila de vocês que eu acho muito bonito, que fala, as asas bélicas vêm. As asas bélicas cruzam os céus da cidade, despejando as bombas à torta e à direita. Que é bonito, não é muito não. Mas asas bélicas, em vez de você falar os aviões de guerra. Então, isso é uma metonímia. Combinado? Deixa eu ver se tem alguma outra. Vocês entenderam o que é metonímia? Você também pode falar assim, nossa, é bom de garfo, hein? Nossa, come de tudo, né? Não é que seja bom. O que o garfo representa? Que você faz, né? Que você não dispensa nenhum tipo de alimentação. Então, que você come bem, você repete. Enfim, você é bom de prato e é bom de garfo. Também são duas metonímias muito usadas. Então, você pode falar assim, eu tenho alergia a cigarro. Não, você não tem alergia a cigarro. Você tem alergia à fumaça que o cigarro exala. Então, tudo isso é metonímia. Sabe uma metonímia muito famosa? É quando você pega a marca pelo produto, né? Isso já deu discussão na minha sala com crianças de 5 anos. Né? O aluno levantou o dedinho e falou, tia, abre o meu Danone? Eu falei assim, já vou abrir, só um minutinho. E ele continuou, tia, abre o meu Danone? Ele estava com um copinho de Itambé, de salada de frutas. Aí eu virei para ele na quinta insistência dele e falei, daqui a pouquinho a tia vai chegar na sua mesinha e eu vou abrir o seu iogurte. Aí ele deu uma risadinha e falou assim, tia, não é iogurte, é Danone. Gente, ele não sabe que a professora dele é virginiana e professora de língua portuguesa. Eu falei, não, olha, vê se pode. Eu falei, não, você não tem um Danone, você tem um iogurte. Não, tia, é Danone. Eu falei, não é Danone, é iogurte. Danone é a marca de um iogurte. Essa bebida que você está aqui, nesse copinho, se chama iogurte e é Itambé. Aí ele ficou me olhando, tipo assim, não entendi quase nada. Mas se aquilo marcar, ele vai levar aquilo para frente. Então, ele já sabe mais ou menos o que significa metonímia, né? A gente fala cotonete. Não, são hastes flexíveis com pontas de algodão. Mas ninguém chega na loja e fala assim, aqui, você tem hastes flexíveis com ponta de algodão? Né? Você pega aquela marca que se tornou uma referência em relação ao produto e você pede, vê o cotonete? Band-Aid é a mesma coisa, né? O Band-Aid é o nome de uma marca em inglês, que significa curativo, né? Mas quando a gente pensa em curativo, o que você imagina? Gaze, esparadrapo, aquela parafernália toda. Esse autoadesivo é Band-Aid. A mesma coisa que eu descobri há pouco tempo, isso é em relação ao rímel, né? É máscara para cílios. Rímel é uma marca do produto.
Olha que interessante. Então, a gente vive fazendo essa colocação da marca pelo produto, tá? Isso é uma forma de você facilitar a comunicação. Tudo bem? Bom, se tiver, né? Uma coisa interessantíssima aqui. As meninas do Big Brother têm aquela colocação, o homem, a mulher, né? O homem, a mulher. A persistência da violência contra a mulher. Vou nem dar o exemplo do Big Brother, não, tá? A persistência da violência contra a mulher. Na verdade, está querendo dizer as mulheres, mas pega o singular, né, para ser representativo ao plural. Isso também é uma metonímia. Não há uma mulher específica, mas são todas as várias existentes, de cores, formas e tamanhos, tá bom? Tudo bem em relação à metonímia? Me dá um feedback aí, um ok, está tudo jóia? Tá dando para clarear as ideias em relação às figuras de linguagem? Se não tiver, me avisem. A gente reexplica, a gente retoma do ponto que vocês precisarem, tá? Bom, depois da metonímia, a gente vem para a sinestesia. O que é sinestesia? Você já parou para pensar na palavra anestesia? O prefixo a, ele é anulador. Nem sempre. Hora do post-it. Eu não vou dar uma aula extensa, não. Só vou fazer uma alusão para vocês perceberem que a língua, gente, ela é curiosa. Olha que interessante. Nem sempre o prefixo a, ele vai ser anulador de alguma coisa. Olha a palavra abençoe, abençoar, abençoado. Vocês sabiam que a palavra abençoar, ela é uma palavra original da língua portuguesa brasileira? Ela não veio de nenhuma outra raiz linguística que nós temos. Ela é uma palavra brasileira. E abençoar, quando você pega e coloca o A na frente de bênção, você diz que uma pessoa é abençoada ou está abençoando alguém, você não está cortando ali, você não está anulando nenhum efeito de poder, de sentido daquela palavra. Interessante, né? E nós temos outros prefixos anuladores que também podem tomar outras funções. Isso vai depender muito da origem do vocábulo. Isso é muito interessante. Pode ser uma pegadinha aí arretada para vocês numa questão de prova. Bom, vamos fazer um simulado assim, Flávia? Vamos colocar uma questão assim? Quando a gente começar a trabalhar a formação de palavras, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? De uma forma mais aprofundada, mais interessante e curiosa. Então, quando a gente tem a sinestesia, lembra de anestesia, né? Anestesia, que você vai no dentista e paralisa o canto da boca e fica falando assim. Então, a anestesia, ela corta o efeito, ela corta a sensação. A sinestesia é só você lembrar de sister. O que é sister? É um monte de sensações juntas. Marcela, Manu, Rafa, Thelminha, Ive, né? Sister, sinestesia. São várias sensações juntas. Então, um exemplo de sinestesia é quando você mistura os sentidos. Aí você fala assim, nossa, que olhar gelado você me deu agora. Olhar gelado, olhar revisão e gelado é o quê? É sentido, né? É sentido. É praticamente através da pele, então é tato. Você fala assim, nossa, Cacá, quantas palavras doces você nos escreveu esta semana na aula. Palavras doce, palavra é o quê? Audição, né? E doce é paladar. Então, quando há uma mistura de sentidos, você tem uma sinestesia. Gente, eu tô um pouco sem horas. Cadê meu relógio? Mateus, tem horas aí? Achei. Nossa, a aula tá quase acabando, não acredito. Voou. O nosso tempo voou. A gente tem o quê? 5 minutinhos? Confere?
Bom, então a sinestesia é a mistura dos sentidos, tá? Quando a gente fala de perífrase, o que é a perífrase? A perífrase é quando você tem um codinome. Tem autor que gosta muito de... A perífrase é a mesma coisa de antonomásia. Mas tem alguns autores, né, alguns gramáticos mais conservadores, que gostam de fazer a diferenciação entre a antonomásia e a perífrase, mantendo a perífrase para locais e a antonomásia para pessoas, tá bom? Então, quando você fala assim, a cidade das rosas também é a cidade dos loucos. Então, eu estou fazendo ali uma colocação, uma nomeação extraordinária, né? Um codinome para Barbacena. Cidade dos loucos, cidade das rosas. Então, é uma referência ao nome original. Quando você fala rainha dos baixinhos, né? Você remete a Xuxa. O rei das lives, quem é? Que vocês chamam de imperador? Gustavo Lima. Então, o imperador aí no caso, rainha dos baixinhos, para alguns autores, pode ser a antonomásia, tá? Tem autor que não faz essa diferenciação. Mas se parecer a palavrinha antonomásia para vocês, é a mesma coisa que perífrase, tá certo? Quando você fala, vamos pegar um outro nome, a Cidade Luz, né? A Cidade Luz é Paris, porque foi da França que veio o iluminismo. Por isso aquela Torre Eiffel toda linda e iluminada como um símbolo realmente de glamour, romantismo, né? Aí vai ganhando várias adjetivações. Bom, com isso a gente consegue aí terminar figuras de palavras. Na próxima aula eu vou falar com vocês sobre figuras de construção. Aí vai entrar aí a sintaxe, né? A colocação de escrita com o uso de vírgulas, com a elipse de verbos. Então, isso vai ajudar muito vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, amores, mandem as dúvidas para mim. Pode também mandar um hello, um como você está, estou com saudades, que a gente gosta de receber carinho, tá? Então, contem comigo para o que vocês precisarem. Um beijo grande, vejo vocês na semana que vem. Tchau! Tchau!